O programa de hoje fala sobre uma nova medida provisória que isenta ou diminui os descontos do imposto de renda sobre a participação nos lucros e resultados. Melhor e Mais Justo, você já sabe, está sendo transmitido ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM, 98.9 em São Paulo, 93.3 no Litoral Paulista e 102.7 no Noroeste Paulista. Participe! Segundo projeções do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, a medida de desoneração aprovada pelo governo pode chegar a injetar mais de 1,3 bilhão de reais no país. Qual a expectativa de incentivo à economia? É possível que essa medida ajude de alguma forma com um aumento nos investimentos, nos padrões de consumo e assim por diante? É possível, Silvestre? Olha, eu acho que é possível contribuir principalmente para o consumo, né? É possível contribuir para uma redução, né, das dívidas, né, da inadimplência das famílias, e é possível também contribuir para o giro da economia, inclusive para a arrecadação do governo, porque ele ganha na ponta. À medida que estimula o consumo, estimula a economia, né? O que o governo perde também em termos de arrecadação, que deixou de arrecadar de um lado, ele pode ganhar de outro, né? Então, tem uma injeção de recursos na economia. Você citou aí o DIEESE, quando algumas categorias, como bancários, metalúrgicos, químicos, fizeram um movimento, fizeram um trabalho que o DIEESE participou, produzindo subsídios e informações, 2011 e 2012, nós tínhamos uma estimativa, mas uma estimativa de recurso, se a medida provisória fosse aprovada nos termos propostos por esses sindicatos e pelas centrais sindicais. Que, na verdade, né, a isenção seria total, né? A reivindicação é que a isenção fosse total. O governo concedeu 6%, até R$6 mil, é uma vitória, é uma conquista. Eu diria que foi importante porque também, Luiz, abrange, eu diria que daqueles trabalhadores que têm PLR, que têm acordo de PLR, isso deve atingir 95% ou mais, né? Porque são poucas as categorias e os trabalhadores que recebem PLR acima de R$6 mil. Outra coisa, eu acho que é importante também a gente destacar, a PLR, segundo a própria medida provisória, estabelece que as empresas devem fazer, né, reuniões e negociações com seus trabalhadores, mas como eu falei, isso também não obriga a empresa. Se não obriga a empresa e a empresa não sofre nenhum tipo de punição por não fazer isso, isso acaba resultando no fato de que muitos trabalhadores não têm acesso a esse direito ou essa conquista. Eu acho que tem um outro aspecto que a gente deve mencionar em relação à questão da PLR, além dos impactos positivos que ela pode ter na economia. Eu queria dar um exemplo de como essa conquista foi importante e justa. Justa em que sentido? Por exemplo, Luiz, quando um acionista, qualquer pessoa, um acionista né, compra ações na bolsa, por exemplo, ele investe R$4 mil, ele está isento, tá certo? Agora, ao passo que um trabalhador que recebesse R$4 mil a título de PR antes dessa medida provisória, ele pagaria em torno de 9,6%. Ele seria taxado, do ponto de vista do imposto de renda, em torno de 9,6%. Então, olhando por esse ângulo, também é positivo. Quer dizer, o acionista, né, né, que recebe dividendos das empresas e aplicam em bolsa, eles eram isentados, tá certo? Uhum. Assim como todo aquele montante que a empresa distribui para os seus trabalhadores, não tem nenhuma incidência de imposto. Já o trabalhador tinha. Então, nesse sentido, eu acho que é positivo. Corrige uma distorção, né? Corrige uma distorção, eu acho que é benéfica para todos os trabalhadores que recebem PLR e mais ainda para quem recebe até 6 mil, porque está isento. Depois a gente tem alguns exemplos que a gente pode citar, que ganho que isso pode representar para um trabalhador que ganha, por exemplo, ganhava R$2 mil, o que ele ganhou com essa nova medida, etc, etc. Depois veremos isso. Mas, Izumi, deixa eu perguntar uma coisa, inclusive porque afeta a tua categoria de maneira... eu acho que afeta a todas, mas a sua de maneira bastante sensível, dos bancários.
É o seguinte, quer dizer, os bancários, por exemplo, têm se queixado e têm se organizado em torno de combater, por exemplo, as metas abusivas, né? Metas abusivas no trabalho, ligadas, por exemplo, a você tem uma função no seu trabalho, mas agregada a ela um conjunto de outras coisas para você fazer, seja de venda de produtos, seja enfim, que você se agrega às suas funções e você precisa cumprir aquelas metas. Há quem diga que muitas vezes a negociação de PLR por determinadas empresas, elas são usadas como uma ferramenta política para, por exemplo, implementar metas abusivas, para forçar uma maior produtividade em nome da participação dos lucros. Quer dizer, nesse sentido, ela seria distorcida por determinadas empresas. Isso, de fato, acontece? Esse é um risco? Ou isso é desprezível em termos... não gera preocupação? Mas acho que a centralidade da questão não é a contradição entre metas e distribuição de lucros, né? A questão é a seguinte, que se não tivesse uma distribuição de PLR, né, não tivesse distribuição de lucros, os bancos iam ameaçar de outra forma, que já faz todo dia. O bancário tem medo de ser demitido. Esse que é o motivador de se não cumprir as metas. E aí no Banco do Brasil, bancos públicos, se ele não fizer também as vendas dele, ele acaba perdendo uma parte significativa do salário que ele é descomissionado, a gente fala assim, né? Então a questão não é contraditória. Então quando a gente briga para que as metas, né, não sejam abusivas, a gente está querendo entrar na discussão, porque já é uma realidade. Então a gente quer entrar na negociação, inclusive, das metas, para que elas não sejam como é hoje. Que hoje o bancário ele é cobrado por meta individual e ele acaba adoecendo. Então, se quer discutir as metas, tem que ser negociado com os trabalhadores, né? Tem que ser uma forma coletiva, não pode ser progressiva como é hoje. Que você bateu hoje a meta, amanhã ele já dobrou de novo. Então, ela tem que ser regressiva, tem que tomar um monte de cuidados para essa discussão não acabar transformando uma questão que é importante para os trabalhadores numa derrota, né? Não é salto que nem Olimpíada, né? Não. O cara pula 4 metros, tem aumento a 10 centímetros. Eu queria fazer uma referência. Né? Aumenta o sarrafo. Mesmo os bancários, essa questão da negociação é tão importante, porque, por exemplo, na década de 90 já havia negociações com bancos privados. O Banco do Brasil, né, até o ano 2002, e o recorte do ano é muito importante, que foi na época do FHC, né, tinha um processo onde não havia negociação. Então, a disparidade de valor e a forma como era distribuída era toda na mão do banco. O banco fazia o que bem entendia. Então, ele remunerava os altos executivos e os funcionários da base acabavam sendo prejudicados. A partir de 2003 é que nós, no Banco do Brasil, por exemplo, conseguimos botar uma PLR, aumentou o percentual de distribuição do lucro, que antes era limitado, né, ao que está previsto na lei, e depois um processo negocial, mostrando que inclusive o Banco do Brasil estava com uma boa saúde financeira e os funcionários estavam fazendo esse papel, a gente conseguiu até fazer uma distribuição maior, a ponto de chegar entre 12% e 13% do lucro líquido da empresa, né. Então, isso daí é uma demonstração cabal de que precisa de negociação. Só que eu me preocupo muito com as pequenas categorias, que têm mais dificuldade de negociação mesmo, né? Que bancários estão metalúrgicos, estão bem estruturados. Mas o processo negocial tem que ser incentivado, que só a lei realmente não é suficiente, né? Barba, como é que você vê isso? Não, veja bem, nós temos um grande problema no Brasil, que é a falta de fomentação às negociações coletivas. A Justiça do Trabalho, com todos os problemas que tem hoje, com a quantidade de processos que chega na Justiça do Trabalho, ela não consegue tirar o foco de que ela é uma tutora da questão trabalhista e fomentar as negociações. Nós entendemos que é justo, que tem que existir a Justiça do Trabalho, mas que ela tem que ser uma fomentadora de uma relação moderna das negociações, das relações de trabalho, das questões dos direitos sociais, das questões trabalhistas. Que fosse por último para a Justiça do Trabalho aquilo que você não conseguisse resolver na mesa de negociação, né? Ou fosse para um conselho de mediação, né? Para até chegar em última instância, chegar na mão da Justiça do Trabalho para ser julgado. Como tem uma lei que não obriga, e aonde você consegue instalar a negociação, porque o sindicato é organizado, tem organização no local do trabalho, o sindicato, a categoria é forte, mesmo quando você estabelece a negociação, a lei ela trata metas e metas que são metas que, se nós não tivermos o domínio da negociação, elas podem se tornar abusivas, mexendo com a questão da saúde, com a questão de estresse, com a questão das preocupações. Tem negociação que, além de entrar as metas de produtividade, qualidade, produção, que são coisas diferentes, né? Ainda entra a questão do absenteísmo, ou de maneira coletiva ou de maneira individual, né? Acaba acontecendo esse tipo de negociação se o sindicato não for muito forte.
É o que prevê a lei. A lei prevê que para se negociar uma PLR você tem que ter metas, e as metas têm que ser cumpridas. Então se estabelece as metas de maneira proporcional, trata a PLR de um valor até tal valor, né, conforme batindo as metas proporcionalmente, você vai aumentando o valor da PLR até o teto, né, porque tem teto. Né, que varia de empresa para empresa. Que varia de empresa para empresa, de categoria para categoria. Né. No caso dos bancários, por exemplo, eu acho interessante que eles são a única categoria que consegue tratar a questão da PLR no momento da database, se não me engano, não é, Exumi? No nosso caso, nós não tratamos na convenção coletiva no momento da database, nós tratamos a partir da nossa organização sindical, a partir de como a nossa categoria, a determinada, porque ela é a negociação da PLR, é importante dizer que ela se dá por empresa, né? Então, empresa empresa, empresa. E naquele momento, como é que está a saúde daquela empresa, se ela está bem no mercado, se não está. Então, qual o poder, qual o grau de mobilização que os trabalhadores têm ali naquela empresa para poder conquistar essa PLR. Entendo que a lei, ela foi um avanço, mas ela é um avanço, mas ela não estabeleceu obrigatoriedade. Porque se você estabelece uma obrigatoriedade, pelo menos no processo de negociação, independente do resultado, começa a mudar a visão do empresariado brasileiro, que é diferente, regiões por regiões, a visão dos empresários no Brasil, né? Categoria por categoria, né? Tem trabalhador aí que hoje deixa a empresa, não consegue receber os direitos legais previstos na CLT. Então, qual é o recurso que ele tem? Recorre a um processo jurídico, né? O que é as convenções coletivas? Exatamente isso. Tem garantias na convenção coletiva ou nos acordos coletivos que empresas não cumprem. Então, o resto é o trabalhador o quê? Em função da convenção coletiva ou de um acordo coletivo, recorrer à Justiça do Trabalho, recorrer ao advogado, processo na Justiça do Trabalho. Nós achamos que esse processo tem que ser a última coisa a ser feita. O processo tem que ser resolvido nas negociações, seja em acordos coletivos, acordo numa empresa, seja nas convenções coletivas. Esse é um processo moderno das relações de trabalho. Nesse sentido, precisamos empoderar mais o movimento sindical, de um lado, porque as categorias que são fortes conseguem fazer isso. As que são muito fracas têm um caminho a percorrer, né? As que são pouco mobilizadas ou são muito pequenas, etc., elas têm um caminho a percorrer e até lá, talvez para gerar uma equidade aí, você teria que ter regras, inclusive, variáveis, né? Você tem categorias muito pouco organizadas que não são capazes de responder a isso, de responder uma organização para conquistar direitos, etc. E tem categorias que já têm, inclusive, uma tradição e que é tranquilo para os metalúrgicos aqui na ABC deixar para a dimensão judicial só aquilo que muitas vezes não sobra quase nada, tá certo? Tudo é resolvido na mesa de negociação. E você tem categorias que estão pouco mobilizadas, que se o trabalhador, inclusive, às vezes sozinho, não for buscar o seu direito na justiça, a categoria não consegue ampará-lo, não é verdade isso? É exatamente isso, Luiz. Nós vivemos um processo no Brasil, né, e assim, aonde a questão da negociação coletiva não avançou da maneira que nós gostaríamos, nós do movimento sindical, nós das centrais sindicais, gostaríamos que avançasse. O ideal era resolver os conflitos, todas as questões na mesa de negociação, né? Lógico que hoje, quando você olha a correlação de força, hoje ela é totalmente favorável ao setor patronal, né? Eles têm mais poder de organização, estão organizados nas instâncias de poder do Estado, né? Nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, no Congresso, no Senado, né? Nós estamos aí tentando equilibrar esse jogo. É lógico que isso muda de uma região para outra. Agora, nós gostaríamos que chegasse o momento, né? Essa é uma visão nossa dos metalúrgicos do ABC, de bancários, dos trabalhadores, dos sindicatos filiados à CUT. Nós gostaríamos de chegar no momento em que toda a pauta, né, dos trabalhadores, e aí também tem a pauta das empresas, porque hoje as empresas reivindicam de maneira ostensiva, seja nos bancos, seja na indústria metalúrgica, na construção civil, ou qualquer outro setor da indústria, a indústria reivindica de maneira ostensiva por conta da globalização da produção e da economia, né? Uhum. Então, você tem aquela coisa, olha, para produzir aqui no ABC é mais caro, a tese empresarial é mais caro do que produzir na China. Então, isso vira pauta de reivindicação das empresas, né, que pautam os sindicatos todo dia. E qualquer sindicato e qualquer filiado a qualquer central sindical. Então,
Mas é o modelo, né, que nós preferimos, é o modelo da negociação. O modelo da negociação tem que deixar bem claro, só consegue negociar sindicatos que têm poder de mobilização. Sindicato que não tem poder de mobilização não consegue negociar. Acaba indo para a justiça, seja na hora da campanha salarial ou seja na hora de um debate, de uma negociação sobre o PLR. Né? Isso é um mecanismo que é assim, aquilo que eu falei, a lei não obriga os patrões a negociar, então para que eu vou negociar? Né? Essa é a tese patronal. Onde o sindicato organizado tem poder de mobilização, bancários, químicos, construção civil, metalúrgicos, né? Aí você consegue avançar nas conquistas, né? Seja PLR, seja outro tipo de conquista, como que é importante, segurança, saúde, condições de trabalho, meio ambiente, não é nem por acaso, inclusive, nem, que essa pauta a PLR, ela é fortemente conquistada pelos setores mais organizados da classe trabalhadora, né? Preciso fazer mais um rápido intervalo e a gente retorna porque eu estou curioso para saber aquelas informações que o Silvestre nos prometeu no meio do bloco. Até já!